da sua vida. Amém? Amém. Hoje nós falamos que os filhos são a herança do Senhor, né? Dentro do Salmo 127, no versículo 3, né? Que fala que os filhos são a herança do Senhor, e nós falamos que os filhos são presentes de Deus. E colocamos filhos, colocamos pais, né? Colocamos todo mundo, né? Ninguém está isento de passar por uma dificuldade, né? Passar por uma enfermidade, passar por uma decepção. E esse homem que nós vamos falar nessa noite, de jovem a um senhor, ele passou de tudo um pouco. Eu até coloquei uma imagem ali, de irmãos vão ver, de uma montanha russa, que a vida dele ficou parecendo uma montanha russa, né? Do alto, né? Ao baixo, né? A vida dele ficou assim, ó. Uma hora ele estava bem, né? Com a família, uma hora ele estava mal, uma hora ele estava alegre, uma hora ele não estava alegre, porque quando você não tem o apoio da família, como é que você vai estar alegre? Né? Então, o que aconteceu com esse homem? O nome dele é José. Eu quero ler com os irmãos esse versículo, Gênesis capítulo 50, versículo 20. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Amém? Vamos ler juntos? Vós, na verdade, intentastes mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Vamos ver mais uma vez? Vós, na verdade, intentastes mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós vamos falar sobre José, mas também a Bíblia vai dar alguns exemplos de pessoas que Deus esteve o tempo todo no controle. Quando passa-se na cabeça do ser humano que Deus não está no controle, é porque às vezes a pessoa deixou, está parando até de orar, está parando até de buscar ao Senhor. E, no entanto, a Bíblia mostra que o tempo, ele não é o tempo hoje cronológico que faz a gente seguir, mas é o tempo de Deus. Hoje o irmão Rogério falou sobre oração aqui de manhã, né? Às vezes a pessoa ora e já quer uma resposta imediata, já quer que aconteça de uma hora para outra. Não, é a perseverança, não é isso? Perseverar. E esses homens, esses exemplos que nós vamos dar aqui nessa noite, perseveraram. Eles não desistiram, mesmo que um dos exemplos aqui, que foi Jonas, ele desistiu, ele desobedeceu, ele fugiu. Mas nada foge do controle de Deus. Se Deus quer, vai acontecer. Não adianta o homem falar que não vai fazer. Então, irmãos, aqui no versículo 20, José tem um encontro com seus irmãos, já depois que José passou todas as tribulações da sua vida, ele já estava como governador, e ele falou com eles, né? Muito bom a pessoa ser sincera, ó, vocês, na verdade, fizeram mal contra mim, fizeram tudo um pouco, porém Deus tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar não somente a minha vida, mas a vida de muita gente, inclusive os irmãos de José, para conservar a família deles, né, a geração deles. Então, irmãos, a vida de José, ela foi como uma montanha russa, né? Essas montanhas russas de parque, né? Que é um local que a pessoa está aqui embaixo, uma hora a pessoa está lá em cima, pendurada, desce e vai. Desce e vai. Então, uma hora ele estava no auge, estava bem, uma hora ele estava lá embaixo. Mas no final, a vida dele ali, como governador, já estava no auge. Então, não significa que o servo de Deus tem que entender que as coisas vão acontecer na sua vida gradativamente. Nós não podemos parar, nós temos que persistir, nós temos que perseverar. E nós sabemos que José, irmãos, era o filho preferido de Jacó, né? O versículo deixa muito claro. Ora, Israel, né, Jacó, gostava mais de José do que qualquer outro filho.
porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa, né? Algumas versões ele fala uma túnica de cores, uma túnica colorida, mas ele era amado pelo pai. Ao mesmo tempo, esse amor do pai para com José trouxe ódio para os seus irmãos. Aí o que aconteceu? Nós sabemos esse ano muito bem. José foi vendido como escravo, traído pela própria família. De filho amado, ele tornou-se escravo no Egito, depois prisioneiro injustamente. Mas no fim, o que acontece com esse homem? Né, com esse jovem? Ele foi exaltado como governador do Egito. Mesmo em meio à dor, Deus estava no controle. Amém? O que eu quero destacar com os irmãos aqui? Que Deus ele trabalha nos bastidores. Deus ele trabalha em todo o tempo. Deus ele está no controle em tempos difíceis. Olha, eu até coloquei um controle aqui, né? A gente já gostou muito de videogame. Hoje eu não tenho tempo mais para videogame, né? Mesmo se um dia eu for morar lá em Bicas, né? Não vou ter tempo para ficar jogando videogame. Mas o videogame é o controle, né? Se ele estiver parado ali, e estiver ali no jogo, na televisão, o jogo não vai ficar sozinho. Você precisa de ter o controle. Deus tem controle, irmãos, das nossas vidas. E muitas vezes nós achamos que Deus nos abandonou. Deus esqueceu da sua vida, da minha vida. Mas não. O versículo fala: o Senhor estava com José e foi varão próspero. Olha que quando José estava na casa do seu pai, né, ele teve a preferência do pai, ele não é culpado. Mas isso trouxe um transtorno muito grande na sua vida, porque os irmãos o odiavam. Quem poderia imaginar que os próprios irmãos iam tentar contra a vida do próprio irmão? Mas acontece. Ali na Bíblia, meus irmãos, é o início. Né? Já teve casos, né, de Caim matar Abel, né, o primeiro caso de homicídio, e daí por diante vai só catástrofe atrás de outra. Outro dia eu contei aqui para os irmãos, outro dia não, uns 2 anos atrás, né, o Tião que fez a fundação lá da casa, o pedreiro e tal, mesmo a casa teve ficado porta, ele é gente boa. Ele falou assim, né, Dilei? Vocês falam assim, né? Eu vou consertar a massa. Mas quem vai pagar é eu, né? Eu vou pagar. Mas um dia ele me ligou no domingo, ele me chamou de Heron. Ô Heron, o meu cunhado matou o meu cunhado. E foi mesmo, irmãos. Ele aproveitou uma oportunidade, matou o próprio irmão no bar. Então, irmãos, nós somos sujeitos a passar por essas aflições, como Abel passou, como José também passou. E eu fiz questão de ir lá em Bicas no dia seguinte e orar na casa dos pais, né, desse jovem. E os irmãos pastem, o irmão que matou não foi preso, ficou um tempo fugido, e olha, ele se encontrou na casa do pai e da mãe, junto com o pai, ele tomou um café, almoçando, jantando. Imagina a situação desses pais, bem idosos, você tem que ver, bem idosos, como é que vai brigar com o filho, como é que tira o filho dali, se a própria justiça não fez nada. Irmãos, quando José estava na casa de Potifar, José foi um varão próspero. Quando ele estava ali, a presença de Deus era com ele. Deus estava no controle o tempo todo da sua vida. Talvez passasse na cabeça de José: agora eu estou bem. Os meus irmãos fizeram o que fizeram comigo. Talvez, mas isso é uma imaginação, né? A gente pensa assim: está na casa de um líder, né? Está ali bem, sendo reconhecido, né, pelo patrão, né? Tudo sendo próspero, né? A Bíblia fala que tudo que ele fazia era próspero, desde o campo até a casa de Potifar, sabe? Hoje o Potifar queria muito a presença de José ali, mas nós sabemos que José foi injustiçado. Potifar sabia, irmãos, da índole da sua esposa. Ele conhecia sua esposa.
judia para reverter uma sentença. Sabe o que significa isso? Deus posiciona pessoas no lugar certo. Às vezes, se você não tem uma resposta na hora, com o passar do tempo, a resposta chega até a sua vida através de alguém. Deus vai usar uma pessoa, Deus vai usar uma oração, Deus vai te falar através de um cântico, através da palavra de Deus. Ali Deus usa a Esther, uma pessoa simples, humilde. Deus posiciona ela no lugar certo, na hora certa, para cumprir os seus planos para os judeus. Amém? Então nada estava perdido. O segundo exemplo era de Jonas, no ventre do peixe. Jonas desobedeceu. Jonas tentou fugir de Deus. Olha bem, se o próprio Deus chama Jonas para ir pregar em Nínive, e ele, será que ele não leu o Antigo Testamento? Será que ele não viu que Deus nada foge do seu controle? Será que ele não entendeu que Deus é onipresente? Que Deus sabe todas as coisas? Que Deus é todo poderoso? Deus trouxe de volta do ventre do peixe Jonas para cumprir o seu propósito. Deus usou um grande peixe para que pudesse trazer Jonas para a sua vontade. Enquanto ele entra naquele navio, Jonas achava que estava fazendo tudo e tudo ia dar certo conforme a sua vontade ali. Mas nada, meus irmãos, nem a desobediência do homem impede os planos de Deus. Amém? No entanto, que lá no livro de Jonas, no capítulo 2, versículo 2, fala que do ventre do abismo clamei, tu ouviste a minha voz. Quando Jonas era jogado dentro do mar, Deus já estava preparando tudo. Às vezes ele achou que era ele mesmo, que era ele que estava fazendo a sua vontade, mas tudo era a vontade de Deus, tudo para cumprir o propósito de Deus. O outro exemplo que eu quero dar aqui para os irmãos é Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha de fogo ardente. Irmãos, eles recusaram adorar a estátua de Nabucodonosor. E qual foi a sentença? Lançados no fogo. E o que a Bíblia fala? Deus os livrou. Deus tirou eles daquela fornalha. Nem cheiro de fumaça havia neles. Sabe por quê? Mesmo em situações mais perigosas que nós passamos, Deus está presente, Deus está no controle. Amém? E a palavra de Deus diz em Daniel que não há outro Deus que possa livrar como este. Daniel 3, 29. Um outro exemplo que é Jesus acalmando a tempestade. Irmãos, muitas vezes nós vamos passar por tempestades. Hoje nós falamos pela manhã sobre o exemplo das casas, uma sobre a rocha, outra sobre a areia. E vai vir tempestade, meus irmãos, se a casa não estiver sobre a rocha, ela vai desabar. Ela não vai ficar de pé, porque ela não está estruturada. E os discípulos estavam apavorados, naquele mar, em meio à tempestade, como se não tivesse mais solução para eles. Imagina os discípulos ali gritando: socorro, me ajuda, e Jesus ali quietinho, dormindo no barco. Jesus estava cansado, irmãos. Jesus também cansava, Jesus também tinha sede, Jesus também tinha fome. Jesus era 100% homem. Então tudo que nós passamos hoje, Jesus enfrentou ainda pior. Olha que Jesus ele foi para a cruz, Jesus ele foi açoitado, Jesus ele foi humilhado, colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus, ferindo ele todo. Irmãos, imaginem só, e os discípulos com Jesus ali no barco, dormindo, nem perceberam que a resposta dos seus problemas estava ali, e Jesus estava em paz. Mas que agora, meus irmãos, na tempestade, você vai precisar ficar em paz. Você vai precisar confiar no Senhor. Porque o Senhor está o tempo todo no seu barco. Amém? O Senhor Jesus está o tempo todo na sua vida. Simplesmente Jesus, ele repreende o vento e acalma o mar.
Né? Às vezes você vai falar assim, eu não estou aguentando mais, mas o Senhor tem a resposta sobre todas as coisas. É o Senhor que vai repreender o vento e acalmar o mar na sua vida. Amém? E o versículo chave desse texto, dessa passagem, Marcos 4, 41, que fala: quem é este? Os discípulos perguntando para o outro. Até o vento e o mar me obedecem. Veja, os discípulos ainda não conheciam Jesus. O plano de Deus é maior do que os planos humanos. Olha o que diz o versículo. Mas Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra. Irmãos, o mal que os irmãos de José fizeram para ele, transformou em bem. Imagina o sofrimento de Jacó, esses anos todos, né? Um luto, não pôde nem velar o filho, né? Apenas tinha nas mãos uma túnica que ele deu para ele ainda jovem. Imagina que Jacó guardou, que a gente tem isso, né, irmãos? De guardar como uma recordação, né? E eu tenho um passarinho em casa lá, irmãos, passarinho de 14 anos. Um tipo que meu pai tinha. Meu pai deixou muito passarinho, meu pai deixou mais de 22 passarinho. Eu falei, eu não sou passarinho. Eu falei, mas não sou passarinho. Vou ter que desfazer de tudo. Dava um pro outro, dava pro outro, vou ficar só comigo. Aí tá lá até hoje. A 24 é uma coisa de recordação. E Jacó com certeza guardou aquela tudo o tempo todo. E José entendeu que tudo fazia parte de um plano divino para salvar a sua família e muitas outras pessoas, para conservar, né, a sucessão, a genealogia. É os planos de Deus, irmãos. Deus, ele usa o mal às vezes para reverter em bem. Às vezes nós estamos ali passando uma luta muito grande, nós não entendemos, né? Nós falamos hoje sobre as tribulações, né, que levam à perseverança, que leva, né, à esperança, à confiança no Senhor. E José, meus irmãos, ele não desfez da sua família, não desfez do seu irmão, porque às vezes tem essa tendência aí fora. A pessoa, ela cresce, né? A vida dela é aquela montanha russa. Quando ela está lá em cima, ela desfaz daquilo que está aqui embaixo. Mas José não. O que José fez? Ele abraçou a ideia, entendeu os planos de Deus. Imagina que José falou assim: agora não vai acontecer mais nada. Agora eu estou bem, né? Agora eu vou ajudar as pessoas. E é para isso que ele foi chamado. Foi para isso que ele passou por tudo. José, meus irmãos, teve uma experiência já na adolescência, foi passando por provas, passando por lutas, ele foi pegando uma casca, ele foi perseverando, e ele tinha história para contar, ele tinha exemplos para dar a todo mundo. Eu imagino que José falava com os filhos, né? Olha, papai, tem que ver o que os seus filhos fizeram comigo. Mas não era muito eles, não, era o plano de Deus na minha vida. Irmãos, um exemplo que eu quero dar para os irmãos de fugitivo a libertador. Imagina, um homem que estava lá embaixo, como Moisés, fugindo do Egito, a libertador. Moisés fugiu para o deserto e queria apenas uma vida simples, como um pastor de ovelhas, mas levá-lo ao Egito era o propósito de Deus, libertar uma nação inteira da escravidão, da montanha russa lá embaixo ao alto. Olha que trabalho que Deus fez com Moisés. E ele fala com Moisés lá em Gênesis 3:12: eu serei contigo. Amém? Nós, irmãos, não vamos conseguir fazer nada sozinhos se Deus não for conosco. Imagina que quando Moisés ouve essa mensagem, essa palavra de Deus, certamente eu serei contigo. Naquela outra passagem mais à frente, quando ele fala assim: se o Senhor não for comigo, não me faça sair deste lugar. Porque ele sabia da importância da presença de Deus. Ele sabia que sem Deus ele não podia fazer nada. Qual lição que nós aprendemos na vida de Moisés? Quando você acha que a história acabou, Deus está apenas começando. Amém? Às vezes nós
Davi também foi assim. Ele estava lá embaixo, humildemente, trabalhando. Não era desmerecedor a sua profissão de pastor de ovelhas, mas estava lá embaixo. Por quê? O próprio pai, os irmãos, deixaram ele quietinho. Quando o profeta foi na casa de Jessé, escolheu um novo rei, deixaram ele quieto lá, o caçula, esquecido no campo. E o que acontece? Deus tem um plano na vida de Davi, não dos irmãos. Deus, ele conhece o coração do homem. E ali, meus irmãos, ele escolheu para ser rei, e segundo o coração de Deus. Aqui vai falar que Davi foi um segundo o seu coração. Um pastor esquecido pela família, onde muitos não davam nada por ele, a própria família em si, mas Deus escolheu para ser rei. E o versículo-chave dessa passagem está lá em 1 Samuel 16:7. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus olha o coração. Amém? Deus não olha a aparência, Deus olha por dentro, como uma pessoa está trabalhando para Ele. Deus, ele vê além das aparências, irmãos. Ele escolhe com propósitos. Ele não faz qualquer escolha. O que hoje, meus irmãos, parece ser uma dor sem sentido, amanhã será testemunho de fidelidade de Deus sobre cada vida, sobre a sua vida. Se hoje você acha que não tem sentido o que você está passando, mas sabe que o Senhor está trabalhando, que o Senhor tem um propósito para a sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, e para finalizar, Deus está no controle. Nós vimos que Deus, ele não esquece dos seus escolhidos, que Deus tem um plano na vida de cada um. A fidelidade de José trouxe uma grande recompensa. José permaneceu fiel a Deus em todas as fases. Vamos recordar? Quando o pai dá ele o adulto, quando ele fala para a família dos seus sonhos, humildemente, Se você tem um sonho, você vai falar para a sua família? Então, José fez isso. José falou, tem um sonho, E esse sonho é assim, assim, assim. Isso trouxe ódio na vida dos irmãos. O pai ficou pensando naquilo. E os irmãos, com ira no coração, fizeram o que fizeram, ajudaram ele a curar. E a Bíblia não fala nada se ele blasfemou contra o Senhor. Ele permaneceu fiel. Porque ele sabia, meus irmãos, no seu coração, que era a maldade humana, a maldade dos irmãos. Ele não se contaminou. Ele não se irou contra a sua família. Ele não vingou. Ele não murmurou. Porque Deus o exaltou, irmãos, no tempo certo. Irmãos, a tendência do ser humano hoje é murmurar, não esperar o tempo certo do Senhor. Hoje, na tendência, meus irmãos, você está aqui, a pessoa quer pular uma fase, quer pular outras fases, e não respeitando o tempo de Deus na sua vida. Isso aí, meus irmãos, é atropelar aquela pessoa que vira a rua ali de casa, sobe na contramão, ao invés de descer, subir a 3 e pegar 16 e ir para o Dourado. As pessoas querem cortar o caminho errado, subindo na contramão. Já vi mães escolar subindo, carros levando crianças para a escola subindo ali, gente subindo apressadamente. Imagina se não viatura descendo ali de uma vez, que eles fazem isso mesmo. Imagina se bate de frente um carro desse, ou a moto dela, e a pessoa atropelar, pular fases. E José ele não fez isso. Deus o exaltou. O Salmo 75, versículos 6 e 7 vai dizer: porque a exaltação não vem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto, mas Deus é juiz. A um abate e o outro ele exalta. Amém? Olha que versículo maravilhoso. Porque a exaltação não vem do Oriente, não vem do Ocidente, nem do deserto,
mas Deus é o juiz. Um ele abate, o outro ele exalta. Amém? Foi necessário que Deus abatesse, né, os soldados, né, de Faraó, quando estava ali atrás, ensinando o povo ali no deserto, no meio do mar. Foi necessário que Deus abatesse ali. Foi necessário que Deus enviasse 10 pragas para cumprir o seu propósito na vida dos seus servos. Irmãos, é necessário Deus trabalhar em nossas vidas quando você dá essa abertura para o Senhor, quando você passa a confiar nele. Irmãos, então eu quero concluir essa mensagem dizendo, assim como José, nós estamos passando às vezes por injúrias, e às vezes você passa, nós sentimos dores, às vezes nós sentimos rejeições, mas saiba que Deus vê tudo, e Deus está preparando um propósito ainda maior. Amém? Amém. Às vezes nós não entendemos, né? Você consegue confiar mesmo quando não entende. Quando você está servindo ao Senhor, quando você está trabalhando para o Senhor, quando você é fiel ao Senhor, quando você é cooperante com o Senhor. E hoje nós falamos nessa mensagem, né, na escola bíblica, aliás, né, tudo sobre cooperação, né, e aquelas perguntas, né, que a gente faz em meio ao estudo. Fala para a gente, se você é cooperante, se você ajuda a obra de Deus, se você gosta de trabalhar para o Senhor, né, se você quer fazer missões, se você faz missões, isso é cooperar, isso é trabalhar. Sabe, quando nós estamos trabalhando no Senhor, eu tenho vivido isso, já tem tempo. Eu posso sentir dor na perna, né? Às vezes eu posso chegar aqui até de bengala, mas eu vou pregar a mensagem. Às vezes vai ter algo que possa impedir, né? Algo de família, né? Alguma coisa, mas nós temos que trabalhar, nós não podemos parar, nós não podemos desistir, nós não podemos recuar, nós não podemos dar uma ré, nós temos que seguir em frente, nós temos que servir ao Senhor, porque a Bíblia fala que aqueles que são humilhados serão exaltados. Então não se esqueça que às vezes nós podemos passar por isso, né, no dia a dia, mas a palavra de Deus é fiel, os humilhados serão exaltados. Aqueles que permanecerem fiel até o fim, Apocalipse fala, né, Apocalipse fala que dar-te-ei a coroa da vida, mas permaneça firme, né, que a nossa vitória, irmãos, não é bem aqui não, né? A nossa alegria mesmo não é bem essa aqui não, porque aqui nós estamos passando por lutas, mas a vitória mesmo é lá na glória. Amém? Amém. Nós vamos descansar na glória, né? Aqui nós estamos ainda trabalhando, nós estamos suando, nós estamos passando por luta. Imagina, irmão, quando Jesus foi assunto ao céu, Rogério, ufa, imagina, Jesus lá acabou, né? Não, vai voltar. Imagina lá descansando agora, né? Porque já passou por muitas coisas. Às vezes eu pego os irmãos falando assim, Jesus está voltando, Jesus está voltando, né? E não está longe mesmo a volta de Jesus, não. Nós possamos, irmãos, estar preparados para esse grande e maravilhoso dia, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar todos de pé, irmãos? Vamos estar orando ao Senhor. Que o Senhor possa completar essa palavra em cada coração, né? Que o Senhor possa falar sempre com você, no seu momento de oração, na sua intimidade com o Senhor, né? Esperar a resposta de Deus, né? Deus tem, às vezes, já te respondendo, irmão, está te respondendo. Nos mínimos detalhes, às vezes, nós não estamos percebendo, né? Deus tem dado oportunidades, mas às vezes nós estamos recusando, perdendo as oportunidades. Mas fique atento à resposta de Deus para a sua vida. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer. Bendito seja o teu nome, Pai. Nós entramos aqui, ó Pai, na tua presença, clamando aqui nessa noite, ó Pai, porque a tua palavra mostra em todos os detalhes, em todos os momentos, que o Senhor sempre está no controle. Sempre, o Senhor nunca saiu do controle de nada. Nós que saímos fora da curva, nós que aceleramos demais,
nós que entramos na contramão, nós que pulamos os obstáculos, pulamos fases, que não esperamos. Abraão foi assim. Teve fome, teve sede, foi voltar para o Egito. Davi foi assim. Não estava ainda satisfeito com as mulheres que ele tinha. Ele foi ajudar a mulher do próximo. Moisés foi assim. Moisés, ao invés de tocar na rocha, matou com violência, ignorância. O homem é assim, o ser humano é assim. Mas nada foge do seu controle. E o Senhor sabe daqueles que são fiéis ao Senhor. O Senhor sabe das nossas necessidades. Davi pediu perdão e o Senhor perdoou. Houve consequências do seu pecado, como sempre tem. Mas Davi ainda demonstrou ali zelo com o Senhor, fidelidade ao Senhor, buscando ao Senhor. Não retires de mim, não esvazie de mim o teu espírito. Davi começou a clamar, e o Senhor perdoou Davi, e ele continuou um grande trabalho para o Senhor. Deus, assim somos nós. Nós dependemos do Senhor. Nós precisamos entender que é somente o Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos entender que nós não podemos confiar no homem, mas confiar no Senhor. Porque nada foge do teu controle. Porque o Senhor é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Atributos que só pertencem ao Senhor. Deus imutável, que não muda. Não tem duas respostas. Ou é sim ou não. Enquanto o Senhor não responde, o Senhor está nos lapidando, trabalhando em nós o nosso caráter, fazendo nós entender o tempo do Senhor. Pai, muito obrigado. Essa oração que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, possa sentar. Deixa eu dar um recadinho aqui para os irmãos rapidinho. Irmãos, a gente sempre tira 10 dias de férias, né? 10, a gente faz um pouco, 30 dias. Mas a gente vai tirando picado, né? Porque não faz sentido sair 30 dias. E chegou o tempo da gente tirar uns 10 dias aí. Já está tudo ajeitadinho, né? Os pastores vão pregar no próximo domingo com o Alex, né? Já? O Bruno, na próxima quinta-feira, eu estou aqui ainda, né? Na outra quinta-feira já é o Bruno. Temos estudo bíblico, mas vai ser 19 e 20, viu, irmãos? 7 e 20. Porque eu levo minha mulher para fazer fisioterapia, eu saio de lá 5 a 7, então eu vou chegar muito atrasado. Então, os irmãos vão ficar esperando, é 7 e 20 nosso estudo sobre a igreja multiplicadora. Nós temos aqui o nosso relógio de oração, né? Nós estamos orando para o crescimento da igreja. Quinta-feira nós temos um culto de oração às 8 horas. Domingo de manhã nós temos a nossa escola bíblica. Domingo o Bruno vai terminar nessa uma lição, das páginas amarelas, do plano cooperativo. Domingo que vem à noite, quem vai pregar é o irmão Alex, da Igreja Batista Central de Contagem. Hoje nós falamos sobre essa igreja. E eu falei até com o pastor Roberto, nós citamos sua igreja lá na igreja hoje, uma igreja cooperativa, uma igreja que sempre nos ajuda. Então ele vai nos doar, o seu irmão ali já formou, está esperando agora o tempo dele para o concílio. No outro domingo, o pastor José Sérgio Oliveira, o último pastor que esteve aqui celebrando a ceia, e ele vai celebrar a ceia, viu, meu marido? Nesse dia 27, domingo à noite, às 19 horas. E também, no dia 27, vai vir também o louvor lá da Igreja Batista Central de Contagem. Domingo que vem, nós temos a nossa equipe aqui de louvor, Irmão Dilei e Raquel. Domingo de noite, no próximo domingo. Então, irmãos, eu vou tirar 10 dias, a Tati e Sofia, que os irmãos estejam orando. Mas eu estou aí mesmo, viu, irmãos? Qualquer coisa eu estou aqui. É só mandar mensagem. Nós temos aqui o nosso cereiro do amor, porque ele não está aqui, Está aqui, Ele está lá embaixo. Pediu que nós temos no jantar, nós descemos tudo. Se os irmãos tiverem, podem vir para doar. Nós já tomamos alguns alimentos essa semana. Uma senhora que estava usando demais.
mas ainda tem uns kits lá embaixo só de feijão. Eles vão de vista dessa vez é só feijão, né? Eles só pode café. Tem algum aniversário essa semana? Não, né? Não? Então vamos finalizar o culto. Vamos ficar de pé, irmãos, mais uma vez. É a última levantada dos irmãos, assim, né? Na igreja, vai embora, né? Os irmãos possam, que Deus abençoe os irmãos sempre, né? Hoje, né? Que Deus possa guardar os irmãos, né? Nessa noite. Está frio. Esse tempo que eu liguei o ventilador, porque eu estou vendo calor aqui. Mas está frio, né? Os irmãos não peguem gripe, né? Que a imunidade não seja aí bem alta aí, para não pegar nenhuma enfermidade aí, né, do ar, né? Esse tempo, uma hora é calor, uma hora é frio, né? E graças a Deus esse ano eu não gripei ainda. Eu gripo 2 vezes. Esse ano eu não gripei. Espero não gripar ainda, né? Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado por este culto, obrigado pelos irmãos, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por essa semana que se inicia. Toma cada vida, cada coração, Pai, cada lar. Pai, que o Senhor está no controle, nós sabemos. Às vezes nós, um momento assim de deslize, nós esquecemos, Pai. Mas o Senhor sempre está no controle. Pai, muito obrigado pela vida dos teus servos nessa noite, pela vida das crianças, pelos projetos que está tendo lá agora, pelo ensaio, pelo coral, para apresentarmos aqui para o Senhor. Abençoe a todos envolvidos, Pai, abençoe, Pai, essas crianças, nesse momento e nessa noite. Essa oração que nós oramos, nos agradecemos.